O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Daniel Silveira, do PTB, a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, além da perda do mandato e dos direitos políticos. O deputado se tornou réu no ano passado por incitar atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Num vídeo divulgado na internet, o deputado defendeu o fechamento do Supremo, o que é inconstitucional, e também fez apologia ao AI-5, o ato mais duro da ditadura militar. Agora, Fábio William, bom dia para você. A defesa do deputado ainda pode recorrer. Pode sim, viu, Ana? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Bom Dia Brasil. Por isso, a pena de prisão e perda de mandato não será cumprida imediatamente. A defesa pode recorrer ao próprio Supremo, não para mudar a decisão, mas para esclarecer algum ponto do julgamento. Essa é uma história de muitos capítulos. Daniel Silveira já foi preso, liberado, se refugiou na Câmara dos Deputados para evitar o uso da tornozeleira eletrônica, cedeu depois para se livrar do pagamento de multa e agora foi julgado e condenado pelo Supremo. Foram 5 horas de julgamento. Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Os ministros também votaram pela perda do mandato e dos direitos políticos. No início do julgamento, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, citou diversos crimes cometidos pelo deputado. Condutas que, segundo ela, tentaram impedir o funcionamento do Supremo Tribunal Federal e que ameaçaram os próprios ministros do STF, com o objetivo de impedir que eles exercessem suas funções. Lindor Araújo afirmou ainda que a imunidade parlamentar não pode ser usada para acobertar ataques a instituições. Se faz claro apelo e incentivo à violência concreta contra autoridades, representantes dos poderes constituídos em instituições e o próprio réu em pessoa dá curso a graves ameaças. O denunciado tinha condições de saber que os vídeos que gravou estariam acessíveis a qualquer cidadão que quisesse assisti-los e que, ao externar aquelas expressões ameaçadoras e criminosas para depreciar, estava a apelar à intimidação e agressão de ministros do Supremo Tribunal Federal e da própria instituição. O advogado de defesa, Paulo César Rodrigues de Faria, disse que o processo não respeitou a Constituição e violou o ordenamento jurídico. O advogado afirmou que Daniel Silveira, de fato, fez críticas duras às instituições democráticas, mas estava protegido pela prerrogativa da imunidade parlamentar e apenas exerceu sua liberdade de expressão. Está sendo julgado aqui um inocente que, utilizando a sua imunidade a sua imunidade parlamentar, formal e material, foi entendimento dessa corte, quando recebeu a denúncia, que o parlamentar cometeu crimes. Crimes de quê? De crítica, de ironia? O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou por condenar Silveira a 8 anos e 9 meses de reclusão, a pagamento de multa de 5 salários mínimos, a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação. Durante o voto, Alexandre de Moraes disse que o deputado desrespeitou de forma continuada as medidas cautelares e não poderia colocar em risco a própria democracia que o elegeu. O relator ressaltou que não se pode confundir liberdade de expressão com ataques ao Estado democrático, o discurso de ódio e a prática de crimes. A Constituição garante liberdade com responsabilidade. A Constituição não garante a liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, para discurso de ódio, para discurso contra a democracia, para discurso contra as instituições. Esse é o limite do exercício deturpado de uma liberdade inexistente de expressão. Durante o voto, Moraes destacou ameaças concretas feitas pelo réu Daniel Silveira. Passa o réu a instigar o povo, abre aspas, o povo entre dentro do Supremo Tribunal Federal, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho e sacuda a cabeça de ovo dele e jogue dentro de uma lixeira. E é importante porque, posteriormente, no próprio interrogatório, o réu faz um paralelo disso com algo que aconteceu na Ucrânia, em que, em determinados momentos, não agora,
Anteriormente, nas revoltas da Ucrânia, o povo retirava agentes públicos das repartições, surrava, matava e jogavam em lixeiras. Ou seja, aqui não tem nada de jocoso, absolutamente nada de jocoso. O ministro Nunes Marques, revisor da ação, votou em seguida, abriu a divergência e votou por absolver Daniel Silveira. Ele entendeu que não há crime na conduta de Silveira, apesar de acreditar que o deputado extrapolou limites toleráveis nas ofensas a colegas da corte e à própria instituição, mas classificou as falas de Silveira apenas como bravatas. É certo que o que o acusado fez é difícil de acreditar, especialmente partindo da pessoa de um parlamentar federal, de quem se espera um mínimo de postura e respeito. Extrapolou em muito, a toda evidência, os limites do tolerável e sua postura. Todavia, não é possível, conforme se demonstrou, extrair o delito do artigo 344 do Código Penal de sua conduta, em que pese seja ela extremamente reprovável, inaceitável para um deputado federal e que, tolerada por seus pares, mancha aquela casa. Na sequência, o ministro André Mendonça votou pela condenação de Daniel Silveira apenas em um crime: uso de violência ou grave ameaça contra a autoridade para favorecimento próprio. Com isso, Mendonça defendeu uma pena menor, de 2 anos e 4 meses de reclusão. Por encamparem incentivo a práticas irresponsáveis e violentas por outros e terem o potencial de ensejar eventuais tentativas de articulação para ações ilegítimas e até mesmo agressivas contra o Supremo ou seus integrantes. Em todas elas, entendo estar nítido o dolo de intimidação, porque por ser deputado federal, a pessoa respeitada pelos eleitores e simpatizantes e da qual se espera serenidade, decoro e responsabilidade no exercício do cargo, ele se mostrou com a devida vênia justamente em sentido contrário. Os outros ministros, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux acompanharam integralmente o voto do relator. A ministra Carmen Lúcia ressaltou a gravidade da conduta de Daniel Silveira. É preciso que a gente tenha como certo que a imunidade não significa impunidade, para que não se possa fazer o que bem entender e que se tenha um faroeste numa sociedade, não a sociedade vivendo num Estado democrático de direito. Elas são condutas que são tipificadas, ou seja, consideradas legalmente como crimes, e foi exatamente isso que se avaliou. O ministro Lewandowski argumentou que a imunidade parlamentar não se enquadra nos crimes cometidos pelo deputado. Eu penso igualmente que o comportamento do réu, por óbvio, por evidente, não está acobertado pela imunidade parlamentar. Até porque essa nobilíssima instituição não pode servir de escudo para ameaças à democracia e às instituições republicanas. O ministro Gilmar Mendes afirmou que o comportamento do deputado nada tem a ver com liberdade de expressão. O intuito do parlamentar era aquele de provocar um tipo de agressão, de constrangimento, de constrangimento à corte e às instituições. Isto nada tem a ver com a liberdade de expressão e nem está coberto, como muito bem apontado, pela imunidade parlamentar, que, como esta corte também tem assentado, conhece claros limites. O presidente da corte, Luiz Fux, foi o último a votar e disse que Daniel Silveira extrapolou a liberdade de expressão. E sim usar a prerrogativa, a imunidade, para se proteger dos delitos que praticou, na medida em que o direito à liberdade de expressão, na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é um direito absoluto. A defesa de Daniel Silveira ainda pode recorrer ao próprio Supremo. É o chamado embargo de declaração, que pede esclarecimentos sobre o julgamento. Serve para esclarecer dúvidas, mas não discute o mérito da condenação. A perda do mandato só ocorre quando não há mais chance de recurso, o chamado trânsito em julgado.
Nesse ponto, há divergência entre os ministros do Supremo. Alguns entendem que a perda de mandato é automática, cabendo à Câmara apenas referendar a decisão do STF. Outros consideram que é necessária a aprovação dos deputados. Em 2018, depois de ser condenado pelo Supremo, o então deputado federal Paulo Maluf teve o mandato cassado pela mesa diretora da Câmara. O professor de Direito, Gustavo Sampaio, entende que as regras para a cassação do deputado ainda precisam ser esclarecidas. Nós poderemos discutir também sobre inelegibilidade e sobre a perda do mandato, ainda que isso recaia em várias dúvidas por parte da própria jurisprudência. Jurisprudência essa que ainda vai ter que assentar algumas balizas na sua interpretação, porque para muitos a perda do mandato na Câmara dos Deputados é automática como consequência da decisão judicial do Supremo Tribunal. Para outros, não. Lendo o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, há quem interprete que a Câmara ainda tem que se reunir para decidir se cassa ou não o mandato do deputado federal, ainda que ele tenha sido condenado pela Suprema Corte da República. Os crimes cometidos por Daniel Silveira não estão expressos na lei da ficha limpa, mas ele pode ficar inelegível em razão da suspensão dos direitos políticos. Isso se dá quando estiverem esgotadas as possibilidades de recurso, mas o Supremo pode discutir se o deputado já estaria inelegível a partir do julgamento. Alguns ministros entendem que é possível aplicar a lei, porque o crime de Silveira seria equivalente aos crimes contra a administração pública, que seria enquadrado pela ficha limpa. Em julho, o Conselho de Ética da Câmara aprovou a suspensão do mandato de Daniel Silveira por 6 meses, pelo mesmo motivo que o levou à prisão: estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo. Mas até hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não encaminhou o parecer ao plenário, que é quem dá a palavra final. A assessoria de Lira afirmou que não há prazo para ele analisar os processos do Conselho de Ética. Ana Paula,